Olha, só de pensar em bater de frente com o fisco já dá um certo receio, não é verdade? Pois hoje a gente vai justamente ligar a luz nesse túnel e entender de uma vez por todas o que de fato acontece quando surge uma disputa tributária. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É uma situação que pode deixar qualquer um de cabelo em pé, mas o segredo é entender as regras do jogo. Sabendo como as coisas funcionam, tudo fica mais claro. Então, bora mergulhar nisso. A ideia aqui é justamente essa. Pegar esse assunto, que parece super complexo, e descomplicar. A gente vai passar pelos pontos principais, sem enrolação, para todo mundo entender. Vamos lá? Tudo começa aqui neste exato momento. O início de uma fiscalização não é só uma visitinha de rotina, não. É o pontapé inicial para uma série de consequências legais bem sérias. E por que esse momento é tão importante? Porque a partir do instante em que a fiscalização é oficialmente iniciada, o contribuinte perde um direito muito, mas muito valioso: a chance de se corrigir sem levar uma multa pesada. Esse direito se chama denúncia espontânea. Pensa nela como se fosse um botão de arrependimento. É a chance de chegar e falar: olha, eu errei aqui, deixa eu pagar o que devo, com os juros, e com isso escapar daquelas multas que costumam ser bem salgadas. Só que tem um detalhe: essa porta se fecha no momento exato em que o fiscal inicia o procedimento. Dali para frente, o jogo é outro. Agora vamos entrar num ponto que parece só um detalhe técnico, mas que na verdade é a chave para entender todo o resto. Existe uma diferença gigante entre um procedimento e um processo tributário. A lógica é bem simples, na verdade. O procedimento é o trabalho do fiscal. Ele intima, olha os documentos, faz a autuação. Se o contribuinte olha aquilo, concorda e paga, pronto, acabou aí. Agora, o processo nasce da briga, da discordância. É quando o contribuinte fala: opa, peraí, eu não concordo com essa cobrança. Então, o que vira a chave aqui é justamente a contestação, a impugnação, como se diz no jargão jurídico. É esse ato que transforma uma ação que era só do fisco numa disputa de verdade, com dois lados, ou seja, em um processo administrativo. Ok, então agora que a gente está falando de um processo, não é terra de ninguém não. Existem regras, princípios bem claros que dizem como essa disputa tem que acontecer dentro da administração pública. E olha, esse aqui é fascinante. Enquanto num processo na justiça o foco muitas vezes é na verdade formal, ou seja, o que está escrito no papel, no processo administrativo o que se busca é a verdade material. A ideia é descobrir o que de fato aconteceu, a realidade mesmo. E para isso, vale todo tipo de prova que seja legal. É uma busca pelo que é justo no caso concreto. Outra coisa que faz o caminho administrativo ser, digamos, diferente é a informalidade. Não tem aquela rigidez toda de um tribunal. O foco é garantir que a pessoa possa se defender sem precisar de um monte de formalismos. E isso é uma grande vantagem, porque permite uma defesa mais direta sem nem mesmo ser obrigatório ter um advogado. E claro, por trás de tudo isso existem garantias fundamentais. A legalidade, que diz que tudo tem que estar na lei. A oficialidade, que obriga a autoridade a tocar o processo para frente. O devido processo legal, que garante o direito de defesa. E a revisibilidade, que permite que a própria administração volte atrás e corrija um erro que cometeu. Muito bem. Agora a gente chega num momento decisivo. Uma vez que a autuação fiscal foi feita, o contribuinte se depara com uma encruzilhada. Existem dois caminhos possíveis para se defender. A escolha é bem clara. De um lado, a pessoa pode tentar resolver a disputa ali mesmo, dentro de casa, na própria estrutura do fisco. Esse é o caminho administrativo. Do outro lado, pode simplesmente pular essa etapa e levar a discussão direto para o Poder Judiciário. Dois caminhos, uma decisão super importante. E olha só, essa escolha de ir para a justiça não é um favorzinho não, é um direito cravado na Constituição. Esse artigo garante que nenhuma briga, nenhuma ameaça a um direito pode ser impedida de ser analisada por um juiz. É uma proteção fundamental. Só que aqui tem um detalhe importante. Essa é uma via de mão única. O contribuinte pode pegar uma decisão administrativa e levar para a justiça, mas o fisco não pode fazer o mesmo. Se a autoridade fiscal perde a disputa na sua própria casa, no processo administrativo, ela não pode recorrer à justiça para tentar mudar o resultado. É uma proteção importante para o cidadão. Mas e quando a coisa esquenta de verdade? Vamos para o cenário mais grave de todos, quando uma simples discordância sobre impostos pode virar uma acusação de crime. É muito importante não confundir as coisas aqui. Uma coisa é o que a gente chama de direito tributário penal, que cuida das infrações tipo não emitir uma nota fiscal. A consequência disso é multa.
Outra coisa bem diferente é o direito penal tributário. Aí a gente está falando de crime mesmo, como sonegação, fraude para não pagar imposto e a consequência, bom, pode ser até prisão. Quando o fiscal, durante a auditoria, encontra alguma coisa que parece ser crime, ele tem a obrigação de avisar o Ministério Público. Ele faz isso através de um documento oficial, a tal da representação fiscal para fins penais. E é isso que dá o start na investigação criminal. E agora chegamos num dos pontos mais curiosos da nossa lei. No Brasil, se a pessoa pagar toda a dívida tributária a qualquer momento, a punição pelo crime pode ser extinta. Isso mesmo, você ouviu direito, até mesmo depois de já ter sido condenada. É uma regra bem específica do nosso sistema e que gera muita discussão. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O processo administrativo é julgado por órgãos da própria Receita, da própria Fazenda. A mesma parte que acusa é, de certa forma, quem julga. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Será que esse sistema consegue ser totalmente imparcial? Ou o equilíbrio de verdade só aparece quando o caso vai para a justiça? Fica aí a questão para a gente pensar.